Olá, meus queridos, nós estamos de volta com mais uma leitura e a leitura de hoje é do livro Aliviando a Bagagem de Max Lucado, capítulo 2, A Dó da Vida, o fardo de um Deus menor. Estou a apenas 5 passos da águia, suas asas estão abertas e suas garras levantadas acima do galho. Penas brancas cobrem-lhe a cabeça e os seus olhos pretos perscrutam-me de ambos os lados de um bico dourado. Está tão próxima que posso tocá-la, tão perto que posso acariciá-la. Basta inclinar-me e esticar o braço direito e posso cobrir com a mão a crista da águia. Mas não faço, não me aproximo. Por que não? Estou com medo dela? Dificilmente. Ela não tem se movido nos últimos 2 anos. A princípio, quando abri a caixa, ela impressionou-me. Quando a pus na estante pela primeira vez, admirei-a. Águias artificiais são bonitas por algum tempo, mas logo você se acostuma com elas. Davi está preocupado com o risco de você e eu cometermos o mesmo engano acerca de Deus. Sua pena mal tocou o papiro e ele insiste conosco para evitarmos deuses de nossa própria fabricação. Logo com as primeiras palavras deste salmo, Davi dispõe-se a livrar-nos do peso de uma divindade menor. Alguns podemos argumentar que ele não buscou fazer nada mais, embora ele falara. De pastos verdes, sua proposta não é descanso. Ele descreverá o vale de sombra de morte, mas o seu poema não é uma ode à morte. Ele contará da casa eterna de Deus, mas o seu tema não é o céu. Por que Davi escreveu o Salmo 23? Para edificar a nossa confiança em Deus, para recordar-nos que Ele é. Neste salmo, Davi devota 105 palavras para explicar as 2 primeiras, o Senhor. Na arena da bagagem desnecessária, o salmista começa com o mais pesado, o Deus remodelado, alguém que parece agradável, mas realiza pouco. Deuses como um gênio na garrafa, conveniente, congenial, precisa de um lugar no estacionamento, uma data, um gol, marcado ou perdido. Tudo o que você faz é esfregar a garrafa e puf, é seu. E o que é ainda melhor, este Deus volta para dentro da garrafa depois de fazê-lo. Um doce vovô, tão corajoso mole, tão sábio, tão bondoso, porém muito velho. Vovôs são ótimos quando estão acordados, mas costumam dormitar involuntariamente quando se precisa deles. Ou um pai ocupado, parte da segunda, retorna no sábado, um monte de viagens e reuniões de negócios. Contudo, ele aparecerá no domingo. Então ponha tudo em ordem e pareça espiritual. Na segunda-feira, seja você novamente. Ele nunca saberá. Já teve essas concepções de Deus? Se você sabe os problemas que elas causam, um pai ocupado não tem tempo para suas perguntas. Um vovô bondoso é fraco demais para carregar as suas cargas. E o seu Deus é um gênio na garrafa, você é mais importante que ele. Ele vem e vai ao seu comando. Um Deus que parece agradável, mas realiza pouco. Lembro-me de uma pasta que possui. Desejaria culpar o vendedor, mas eu não posso. A compra foi decisão minha. Porém, ele, com certeza, a fez facilmente. Eu não precisava uma nova pasta. A que eu tinha estava ótima, manchada e arranhada, mas estava ótima. A tinta estava gasta no fecho, os cantos esfolados, mas a maleta era ótima. Oh, mas esta outra, a nova, para usar as palavras do jovem universitário na loja de artigos de couro, era realmente ótima. Cheia de feitios, proteção de cobre nos cantos, couro macio da Espanha e, acima de tudo, um nome italiano perto da alça. O vendedor mostrou-me sua lábia e entregou-me a pasta, e eu comprei ambas. Deixei a loja com uma pasta que eu usei talvez umas 2 vezes. O que eu estava pensando? Ela leva tão pouca coisa. Minha velha pasta não possuía cantos revestidos de cobre, mas tinha uma barriga de esturjão.
Esta nova me lembra uma top model, magra, esticada e de poucas palavras. Um livro e um jornal e esta maleta italiana fica cheíssima. A pasta parece ótima, mas não faz nada. É esta a espécie de Deus que você quer? É esta a espécie de Deus que nós temos? A resposta de Davi é um não retumbante. Você quer saber quem Deus é realmente? Pergunta a ele. Então leia isto. Ele escreve o nome Yahvé. Yahvé é o meu pastor. Embora estranho para nós, o nome era rico para Davi. Tão rico, na verdade, que Davi escolheu Yahvé acima de El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. El Elyon, Deus Altíssimo. E El Olam, Deus o Eterno. Estes e muitos outros títulos de Deus estavam à disposição de Davi. Não obstante, ao considerar todas as opções, ele escolheu Yahvé. Por que Yahvé? Porque Yahvé é um nome de Deus. Você pode chamar-me de pregador, escritor ou golfista, inexperiente. Estas são descrições exatas, mas não são nomes meus. Posso chamar de você papai, mamãe, doutor ou estudante, e estes termos podem descrever você, mas não são o seu nome. Se você quer chamar-me pelo meu nome, diga Max. Se eu quero chamar você pelo seu nome, eu chamo você pelo seu nome. Eu o pronuncio. E se você quer chamar Deus pelo nome dele, diga Yahvé. Deus nos contou o seu nome, quando ele deseja almejar estar perto de nós. Moisés foi o primeiro a aprender o nome de Deus. 7 séculos antes de Davi, o pastor de 80 anos estava cuidando das ovelhas quando os arbustos começaram a arder e a sua vida a mudar. Moisés recebeu as ordens de voltar ao Egito e resgatar os hebreus escravizados. Ele aprendeu mais desculpas que um garoto na hora de ir para a cama, porém Deus superou cada uma delas. Finalmente Moisés indagou. Em Êxodo capítulo 3, versículo 13 e 14. Eis que quando vier aos filhos de Israel e lhes disser, ó Deus de vossos pais, me enviou a vós, e eles me disseram, qual é o seu nome? Que lhes direi? Então Deus disse a Moisés, eu sou o que sou. Assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Mais tarde, Deus lembraria a Moisés, eu sou Yahvé. Eu apareci a Abraão e a Isaque e a Jacó como El Shaddai. Mas, pelo meu nome, Yahvé, não lhes fui perfeitamente conhecido. Êxodo capítulo 6, versículo 2 e 3. Os israelitas consideravam o nome sagrado demais para ser pronunciado por lábios humanos. Sempre que precisava dizer Yahvé, substituíam pela palavra Adonai, que significa Senhor. Se o nome precisa ser escrito, os escribas tomavam um banho antes de escrevê-lo e destruíam a pena depois de o haverem feito. Deus nunca deu uma definição da palavra Yahvé e Moisés nunca a pediu. Muitos estudiosos gostariam que ele o tivesse feito, pois o estudo do nome tem suscitado algumas discussões saudáveis. O nome eu sou soa totalmente próximo do verbo hebraico ser, ava. É possivelmente uma combinação da forma verbal eu sou e do causativo eu causo e a existir. Yahvé então parece significar eu sou e eu causo, Deus é, aquele que é e aquele que causa. Por que isso é importante? Porque precisamos de um Deus grande. E se Deus é aquele que é, ele é um Deus imutável. Pense a respeito. Você conhece alguém que anda dizendo, eu sou? Nem eu. Quando dizemos, eu sou, sempre acrescentamos uma outra palavra. Eu sou feliz, eu sou triste, eu sou forte. Eu sou o Max. Deus, no entanto, declara perfeitamente, eu sou, e não acrescenta nada mais. Tu és o que é. Desejamos perguntar, eu sou, replica ele. Deus não precisa de nenhuma palavra descrita, porque ele nunca muda. Deus é o que é, ele é o que sempre foi. Sua imutabilidade motivou o salmista a declarar, mas tu és o mesmo, Salmo 102, 27. O escritor está dizendo, tu és aquele que é, tu nunca mudas, Yahvé é o Deus imutável. Ele é também um Deus incausado.
Embora Deus crie, ele nunca foi criado. Embora faça, ele nunca foi feito. Embora cause, ele nunca foi causado. Daí a proclamação do salmista, em Salmos 90, verso 2. Antes que os montes nascessem, ou que tu formaste a terra, e o mundo sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Deus Yahvé é um Deus imutável, um Deus incausado e um Deus ingovernado. Você e eu somos governados. O clima determina o que nós vestimos, o terreno diz como viajar, a gravidade dita a nossa velocidade, a saúde determina nosso vigor. Podemos desafiar essas forças e alterá-las levemente, mas nunca podemos removê-las. Deus, nosso pastor, não verifica o clima, ele o faz. Não desafia a gravidade, ele a criou. Não é afetado por problemas de saúde, ele não tem corpo, Jesus afirmou. Deus é espírito, João 4, 24. Uma vez que ele nunca foi corpo, não tem limitações, do mesmo modo que ele está no Camboja, está em Connecticut e está no Brasil. Para onde me irei do teu espírito? Indagou Davi. Para onde fugirei da tua face? Se subir o céu, tu aí estás. Se fizer no céu a minha cama, eis que ali também estás. Salmo 139, verso 7 e verso 8. Imutável, incausado, ingovernado. Estas são apenas uma fração das qualidades de Deus, mas não são o suficiente para dar-lhe um vislumbre de seu Pai? Não precisamos desse tipo de pastor? Não carecemos de um pastor imutável? Quando Lloyd Douglas, autor de The Robe, O Manto, os outros romances, estava na faculdade, ele morava num alojamento. Um professor de música aposentado, preso a uma cadeira de rodas, residia no primeiro andar. A cada manhã, Douglas punha a cabeça na porta do apartamento do professor e fazia a mesma pergunta. Bem, qual é a boa notícia? O velho apanhava seu diapasão, batia com ele no canto da cadeira de rodas e dizia: esse é o dó. Foi o dó ontem, será o dó amanhã e será o dó daqui 1000 anos. O tenor do andar de cima canta abemolado. O piano do outro lado do saguão está desafinado, mas o meu amigo, esse é o dó. Você e eu precisamos de um dó. Você já teve mudanças suficientes em sua vida? Relacionamentos mudam, a saúde muda, o tempo muda, contudo, o Yahvé que governou a terra na noite passada é o mesmo Yahvé que governa essa noite. As mesmas convicções, o mesmo plano, o mesmo humor, o mesmo amor. Ele nunca muda, você não pode alterar Deus. Mais que um seixo pode alterar o ritmo do Pacífico. Yahvé é o nosso dó, um ponto quieto num mundo em rotação. Não precisamos de um ponto quieto? Não necessitamos de um pastor imutável? Carecemos igualmente de um pastor incausado. Ninguém soprou vida para dentro de Yahvé. Ninguém o gerou, ninguém o deu à luz, ninguém o causou, nenhum ato o fez nascer. E desde que nenhum ato o fez nascer, nenhum ato poderá tirá-lo. Ele teme um terremoto? Ele treme diante de um tornado? Dificilmente. Yahvé dorme durante a tempestade e acalma o vento com uma palavra. Câncer não o preocupa e cemitério não o perturbam. Ele estava aqui antes que eles surgissem. Ele estará aqui depois que eles houverem passado. Ele é incausado, ele é ingovernado. Conselheiro podem confortar você na tempestade, mas você precisa de um Deus que possa acalmar a tempestade. Amigos podem segurar-lhe a mão em seu leito de morte, mas você precisa de um Yahvé que venceu a sepultura. Filósofos podem debater o significado da vida, mas você precisa de um Senhor que possa declarar o sentido da vida. Você precisa de um Yahvé. Você não precisa de uma Dorothy descobriu. Lembra-se de uma descoberta de um mágico de Oz? Ela e o seu trio seguiram a estrada amarela apenas para descobrir que o mágico era um fraco. Somente fumaça, espelhos e ruídos. É esta a espécie de Deus que você precisa? Você não tem de carregar carga de um Deus inferior, um Deus sobre uma estante, um Deus numa caixa ou um Deus numa garrafa. Não, você precisa de um Deus que possa colocar 100 bilhões de estrelas na nossa galáxia e 100 bilhões de galáxias no universo.
Você precisa de um Deus que possa moldar 2 punhados de carne em 75 a 100 milhões de células nervosas, cada uma com 10 milhões de conexões com outras células nervosas, colocar isto em um crânio e chamá-lo de cérebro. E você precisa de um Deus que, enquanto você está adormecido, possa vir na quietude da noite tocar você com a ternura de uma nevada em abril. Você precisa de um Yahvé, e de acordo com Davi, você tem um. Ele é o seu pastor. Se este livro tem sido uma bênção na sua vida, compartilhe com seus amigos para que eles possam ser abençoados também. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, ative o sininho para as próximas notificações e no próximo capítulo estaremos falando sobre o fardo da autoconfiança. Vou fazer do meu jeito. Será? Um beijo no coração de vocês e até a próxima leitura.